Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar de espionagem. Pelo que se viu nos últimos 2 anos, a bisbilhotagem entre as grandes potências passa pelo Brasil. Desde o começo do ano passado, pelo menos 3 homens que tinham passaportes brasileiros foram acusados de serem espiões russos. Eles estariam interessados em informações daqui e dos Estados Unidos. No programa de hoje, vamos falar de casos como esses do ponto de vista geopolítico e do direito internacional. Um relatório do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, trouxe detalhes sobre a atuação de supostos espiões russos no Brasil. Um deles é Sergei Cherkassov, que usava um passaporte brasileiro com o nome de Vitor Ferreira. Ele morava no Rio de Janeiro, mas saiu do Brasil, fez um curso em uma universidade estadunidense durante 2 anos e, em fevereiro do ano passado, foi preso na Holanda. O objetivo de Cherkassov seria se infiltrar no Tribunal Penal Internacional, em Haia, para espionar a investigação que a corte faz sobre o presidente russo Vladimir Putin. O suposto espião foi devolvido ao Brasil e cumpre pena na Penitenciária de Segurança Máxima de Brasília por fraude de documentos, não por espionagem. A Rússia pede a extradição do preso com a alegação de que ele seria um traficante de armas. 7 meses depois, a polícia da Noruega prendeu este outro homem. Ele seria um coronel russo que, segundo o FBI, usava um passaporte brasileiro e se apresentava como pesquisador José Assis Jamaria. Neste ano, surgiu mais um caso. Gerhard Daniel Campos Witt tinha passaporte brasileiro e morava no Rio de Janeiro há pelo menos 7 anos, bem próximo do consulado dos Estados Unidos. Ele mantinha uma empresa de impressão em 3D e chegou a fazer pequenos serviços para a Marinha e para o Exército do Brasil. Há 3 meses, o homem viajou para a Malásia, em seguida para a Grécia e desapareceu. A inteligência grega afirma que trata-se de um espião e que a verdadeira nacionalidade dele é russa, embora a identidade não tenha sido divulgada e nenhuma prova apresentada. A Marinha do Brasil afirmou que os serviços prestados pela empresa do suposto espião não representam qualquer perigo para a força. O Exército não comentou o caso. A Polícia Federal disse que não fala sobre eventuais investigações em andamento. O Itamaraty e o consulado americano também não se manifestaram. Bem, e para falar sobre o assunto, vamos conversar online com Maurício Eichel, advogado internacional e pós-graduado em Relações Internacionais. Também com José Augusto Fontoura Costa, doutor em Direito Internacional e professor da USP, a Universidade de São Paulo. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu quero começar com a pergunta para o professor José Augusto. Professor, existe alguma regra no direito internacional, alguma norma que regule a espionagem? Existe? Bom, Guilherme, prazer aqui estar contigo novamente. Sempre uma alegria participar desse programa tão importante e tão interessante. Não existe no direito internacional nenhuma tipificação ou identificação de ilicitude na espionagem, seja do ponto de vista da atividade do espião, a pessoa física que realiza a espionagem, quanto do ponto de vista do Estado que ordena a espionagem, que fomenta a espionagem, que recebe, eventualmente, informações geradas a partir da espionagem. O que existe em matéria de direito humanitário internacional é que quando o militar atua uniformizado, atua no exercício da sua função, ou mesmo civil atua no exercício da sua função, etc., isso não caracteriza o que seria espionagem. Inclusive, se um militar foi espião durante algum tempo, mas no momento da sua captura, ele está no exercício da sua atividade normal, uniformizado, etc., etc., ele deve ser tratado como prisioneiro de guerra e não como espião. A gente pode dizer, de uma maneira genérica, que o direito internacional nem mostra a espionagem como algo ilícito, nem a admite como algo lícito. Há uma grande lacuna em torno da espionagem
exceto por poucos aspectos colaterais. Professor Maurício, e quando se pega algum espião, ou se supõe que se pegou, porque não há como negar que eventualmente pode haver algum mal-entendido, pouco provável, né? Todos se vigiam muito, mas digamos que seja pego no exercício da função, não existe uma regra clara no direito internacional, como lembrou o professor. Qual é o procedimento padrão que os estados adotam nesse caso? Há uma negociação Estado para Estado, sem intermediação de nenhum organismo internacional, certamente, né? Olá, Guilherme. Realmente varia de caso para caso, mas o fato é que a espionagem ela é um procedimento que é considerado ilegal. Não há tratado, realmente há uma maneira diferenciada de se ver o espião em relação a um militar típico, né? O espírito é que não haja uma execução sumária daquele espião. Por outro lado, ele costuma ser apreendido e o espírito é sim que ele tenha o devido processo legal, que esteja analisado e, uma vez que venha a ser reconhecido o ato da espionagem, que seja dado o devido tratamento àquele cidadão. Professor José Augusto, no caso específico que nós estamos falando, ou nos casos, por exemplo, aquele espião, suposto espião, que foi preso na Holanda, depois de passar por uma universidade dos Estados Unidos, e antes disso, depois de sair do Brasil, o procedimento nesse caso ele foi preso e mandado para cá. Embora o passaporte dele fosse brasileiro, a suspeita é de que ele é russo. Por que ele foi mandado para cá, então? Por essa questão legal do passaporte, é isso? Bem, é uma questão interessante, Guilherme. Do ponto de vista jurídico, a deportação ou a repatriação, e o uso desses termos muda um pouco de país para país, ela normalmente é feita ou para o país de onde a pessoa veio ou para o país da nacionalidade da pessoa. Então, o país que deporta ou repatria, normalmente pode optar por escolher o país da nacionalidade ou o país da origem. Ao que parece, no caso desse espião, escolheu-se o país da origem, que no caso é o Brasil. Né? E só para mencionar, o Código Penal brasileiro ele tipifica a espionagem. Entretanto, a espionagem ela só faz sentido no sentido do Código Penal brasileiro se trata de uma informação confidencial ou confidencialíssima brasileira passada por um Estado ou por uma organização estrangeira. O direito brasileiro não tipifica a espionagem, isso me parece bastante razoável, como, por exemplo, um ato de um espião que vai buscar uma informação holandesa e passar essa informação para a Rússia. O Brasil, o direito penal brasileiro não cuida disso, não é? Mas, de qualquer forma, ele está preso aqui por falsificação de documentos. E não deixa de ser divertida até a hipótese de que a Rússia tenha pedido a sua extradição exatamente para aliviar a situação dele quando ele voltar para o seu país de origem. Professor Maurício, o professor José Augusto falou da extradição, nós lembramos na reportagem, esse pedido muda alguma coisa na condenação desse cidadão? O Brasil pode atender, tende a atender esse pedido russo? Qual é a expectativa que o senhor acha que pode se ter a respeito desse caso? Veja, o Brasil ele tem uma postura independente enquanto Estado. Vai caber ao Judiciário brasileiro analisar, em particular, o ocorrido e, dentro do devido processo legal, se identificar que há ou não um crime específico, dar o devido destino a essa pessoa. O que acontece? É bastante complexo você impor um crime diverso, né, àquele que a pessoa está sendo acusada, unicamente para fins de justamente estar trazendo ele para a pátria que melhora o quê? Agora, um ponto muito interessante que é evidente é que nem sempre a espionagem é interessante que ocorra no Brasil, porém o interessante é ter um passaporte brasileiro. E por que isso? O passaporte brasileiro, apesar de não ser o passaporte mais valioso do mundo, ele é um passaporte que ele tem um trânsito extremamente facilitado e não gera desconfiança justamente com relação à entrada e saída em países terceiros.
Por isso, muitas vezes, por um objetivo terceiro, costumam nacionalizar esse suposto espião no Brasil para que ele possa, sim, ter um trânsito internacional positivo. Me parece até que isso tem muita relação com o fato da diversidade étnica do Brasil, né? Pessoas de diferentes origens, europeias, africanas, latino-americanas, do mundo inteiro, asiáticas, inclusive, com tipos físicos muito variados. Daí essa facilidade, talvez, o passaporte brasileiro dá para quem se apresenta, por exemplo, da Rússia. Até um russo pode se passar por brasileiro. Um pouco mais difícil, né? Aquela cara de russo é um pouco inconfundível e eles não têm uma migração tão forte assim para o Brasil. Vamos falar daquele outro caso, professor José Augusto, o caso desse último caso que nós apresentamos, aquele homem que saiu daqui, foi para a Malásia, depois para a Grécia e depois desapareceu. Ele aqui no Brasil tinha uma empresa no Rio de Janeiro. Essa empresa fazia impressão em 3D, em 3 dimensões, e prestou serviços para a Marinha e para o Exército. Segundo as informações da própria Marinha e do Exército, o Exército não quis falar sobre o caso, mas segundo informações do Ministério da Defesa e da Marinha, foram serviços de pouca importância. Imprimiu-se em 3 dimensões, pequenos broches, nada que tenha relação com informação. Mas o simples fato dele ter prestado serviço para as Forças Armadas Brasileiras despertou uma grande preocupação em muita gente. O senhor acha que esse caso precisa ser melhor investigado? Como é que o senhor avalia esse caso? Bem, Guilherme, eu tenho a impressão, a simples impressão, e eu não conheço detalhes da investigação, de que essa empresa é uma simples fachada para justificar a presença e o rendimento dele no Brasil. Mas você normalmente não sustenta os espiões com renda constante vinda do exterior, há outras formas de dar alguma contrapartida por isso. Eu tenho a impressão de que realmente essas transações comerciais com Marinha, com Exército, foram coisas de pequena monta e coisas que poderiam ser feitas por qualquer empresa terceirizada. Não é? É evidente que a Marinha e o Exército não vão colocar informação classificada para ser impressa em empresas particulares, a menos que passe por um escrutínio de grande complexidade, de grande peso. Eu não vejo, pelo menos a primeira impressão que eu tenho, não vejo nenhuma relação significativa com Marinha, Exército ou qualquer outra entidade pública brasileira que justifique alguma desconfiança nesse sentido. Acho irônico, acho interessante, mas eu tenho a impressão de que não é algo que leve a nada. Investigar é necessário, mas eu tenho a impressão que se irá muito pouco além dessas declarações da Marinha e do Exército a respeito de serem operações de pouca significância. Bem, nós vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já já. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz essa pausa e volta depois do intervalo. Até já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos de espionagem do ponto de vista geopolítico e do direito internacional. Os nossos convidados são Maurício Eichel, advogado internacional e pós-graduado em Relações Internacionais, e ainda José Augusto Fontoura Costa, doutor em Direito Internacional e professor da USP, a Universidade de São Paulo. Professor Maurício, no bloco anterior a gente lembrou que o espião que foi preso na Holanda acabou sendo mandado para o Brasil. O destino dele ainda é incerto. Vai passar pelo Supremo, não é isso? O senhor pode nos explicar isso melhor? Sim. O que acontece? Antes de se decidir com relação ao destino, e é isso que o ministro foi muito claro, é importante que seja feita a apuração do crime. No Brasil, não basta vir uma ordem do estrangeiro, ou um entendimento, ou uma sentença já pré-formatada para que o crime, seja extradição, seja expulsão, seja prontamente determinada.
né? A gente tem um procedimento próprio aqui no Brasil que ele deve ser seguido e que, no caso, passa por todo o processo legal para, ao final, ter a chancela do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo, e a partir daí a pessoa ter a sua destinação. Professor José Maurício, e qual seria o interesse desses países, especialmente, desculpe, professor José Augusto, qual seria o interesse desses países, especialmente da Rússia, que supostamente esses três que citamos têm origem na Rússia, não é? Qual seria o interesse deles em ter espiões baseados no Brasil? A gente guarda interesses tão importantes assim que interessem a russos, tão distantes da gente geograficamente e da nossa realidade? Ou que explicação o senhor veria? Bem, Guilherme, primeiro eu gostei da síntese dos nossos nomes, viu? Você que ficou bem, José Maurício. Mas eu diria que, em primeiro lugar, a gente não deve desprezar a importância geopolítica, a importância geoestratégica do Brasil. No Brasil acontecem muitas coisas importantes e existem regiões no Brasil, como, por exemplo, a tríplice fronteira de Brasil, Paraguai e Argentina, que são áreas extremamente sensíveis e que há muitos que entendem haver uma forte vinculação, por exemplo, com o terrorismo internacional, né? O Brasil não é um país pequeno, não é um país de pouca importância, e é necessário que a gente reconheça isso, para saber que há sim interesse em espionar o Brasil, e sim, o Brasil é objeto de espionagem, como foi mostrado há alguns anos atrás pelo próprio Snowden. Mas eu acredito que o fato desses espiões estarem baseados no Brasil é, como o doutor Maurício esclareceu, uma questão do bom trânsito que o passaporte brasileiro gera e, como você mesmo, Guilherme, disse, o fato de que qualquer rosto na face da Terra pode ser um rosto brasileiro. E ter o espião baseado no Brasil é necessário, porque quando o espião tem que entrar no funcionamento de uma organização para ali colher as informações, etc., ele precisa convencer as pessoas que ele é brasileiro. Não basta ter o passaporte para passar a fronteira. E aí, sem ter vivido no Brasil, ele não vai saber falar português com o nosso sotaque, não vai saber qual a importância do futebol no Brasil, e qualquer brasileiro, em 2 minutos de conversa, desarma o disfarce do sujeito. Daí o interesse de treinar por longo tempo essas pessoas no Brasil. Apenas a título de informação, o senhor citou o caso Snowden. Snowden, aquele cidadão estadunidense que trabalhava para a NSA, a Agência de Informações dos Estados Unidos, que acabou divulgando uma série de documentos que mostravam a gravação de telefonemas importantíssimos de chefes de Estado, como Dilma Rousseff no Brasil, do presidente francês, da primeira-ministra da Alemanha. Enfim, aquilo gerou um enorme rebuliço mundo afora e tem a ver, inclusive, com a própria história da Petrobras e do pré-sal. Mas hoje não é o dia de falarmos sobre isso. Eu gostaria de pedir, aliás, até por que não? Eu gostaria de pedir ao Maurício que fizesse uma análise no mesmo sentido que fez o professor José Augusto. O Brasil tem o pré-sal, tem a Petrobras, tem importância geoestratégica de alguma forma. Isso justifica a espionagem aqui na sua avaliação? Sim, sem dúvida. A gente tem que entender que o Brasil também é uma potência na parte de óleo, né? Quer dizer, de petróleo. E hoje, se nós analisarmos a guerra da Ucrânia, o petróleo é uma das bases, uma das grandes razões por trás dessa disputa. Além disso, o Brasil é um membro do BRICS. E além de nós, do BRICS e a própria Rússia, quem nós temos? Nós temos a Índia, nós temos a China, que também são importantes players nesse processo da guerra. São os grandes compradores, né, de óleo que, de certa maneira, estão financiando a Rússia, né, indiretamente para efeito de poder seguir na guerra. Além disso, o Brasil é a maior potência da América Latina, nós temos influências em todos os países vizinhos, nós temos a Venezuela, né, que faz fronteira conosco, temos Cuba, né, temos um relacionamento com os Estados Unidos bastante próximo, né? Ainda mais nesse momento entre os governos. Temos que entender que estamos passando por uma guerra por procuração, né? Onde os Estados Unidos está ativo, né? Olha como os interesses podem se encaixar. E não é só.
A gente tem que entender que o espião não é apenas a pessoa que leva informação. O espião pode ser uma pessoa que traz e fomenta, né, atos internos no país. Ele pode também ter trânsito junto a entidades políticas, ele pode trazer recursos, ele pode participar com relação a candidatos e outras coisas mais. Quer dizer, tudo isso é muito delicado e a importância do Brasil não deve ser levada como insignificante, porque ela é muito importante. Professor Zé Augusto, o Brasil naturalmente é espionado e por isso mesmo deve espionar também. Serviços de informação, serviços secretos, não fazem propaganda da excelência dos seus serviços, de como trabalham. A gente não tem na internet alguma coisa, algum relato do próprio serviço secreto falando de como é que ele atua, de como ele trabalha. Mas pode-se dizer, pode-se afirmar que o Brasil faz espionagem em larga escala e tem, o seu serviço de informação tem alcance, tem competência, tem bala para isso? Como você muito bem disse, Guilherme, é muito difícil avaliar isso, até porque o Brasil não tem uma agência estruturada de espionagem externa, como tem os Estados Unidos na CIA, como tem o Reino Unido no MI6, como tem a própria Rússia e outros países que têm serviços, claramente serviços de inteligência externa. Em parte, a nossa inteligência é feita pela diplomacia, em parte, a nossa inteligência é feita pelas Forças Armadas, e a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, ela acaba fazendo mais inteligência interna do que inteligência internacional. Agora, sem dúvida, existe gente muito capacitada, existe gente preparada, e eu espero que exista um sistema de criação de inteligência, não só por meio da espionagem, mas por todos os meios da formação da inteligência, que articule bem o Itamaraty, as Forças Armadas e, eventualmente, outras agências estatais que ajam nesse sentido. É importante que se faça, certamente o Brasil faz, eu não sei precisar em que escala e de que modo. Professor Maurício, o professor Zé Augusto citou o fato de que diplomatas também trabalham com inteligência no sentido da informação. Isso é lícito, embora se saiba que é largamente praticado mundo afora, isso é lícito? Um diplomata pego exercendo esse tipo de função pode sofrer sanções? Bom, aqui a gente tem aquele elemento da imunidade diplomática, e é muito com base nessa inviolabilidade da pessoa, do diplomata, é que o espião se escuda. E sim, como há um corpo diplomático internacional, com estrutura de embaixadas, de comunicação privilegiada, então, quer dizer, há uma proximidade típica, né, de adidos diplomáticos e do próprio corpo consular, que acaba abarcando pessoas que têm o foco exclusivamente na área de espionagem. Recentemente, eu estava ouvindo uma explanação de um ex-espião da CIA, abertamente falando, né? E o que ele explica? Ele explica que justamente a diplomacia é natural de estar absorvendo pessoas nessa área da inteligência, porém existem áreas que a inteligência se esconde ou evita de trabalhar, que são justamente o quê? Entidades ligadas a direitos humanos, entidades ligadas à proteção de população carente no mundo, instituições religiosas, e tudo isso para quê? Para evitar que haja uma dúvida, uma confusão com um desses missionários no exterior de que ele poderia ser um espião. E por que isso tudo? Porque a gente tem que considerar que um espião russo, quando é preso no Brasil, ele cai no processo de julgamento, ele tem todo o tratamento, todo o aparato legal, jurídico para lhe proteger. No caso contrário, quando um espião é pego na Rússia, o que acontece? Muitas vezes ele é executado sumariamente.
né? Especialmente espiões, e temos casos, né? Espiões norte-americanos, foram 10 que foram, que foi um assunto de contra-espionagem, que acabaram sendo executados por terem sido descobertos. Então a coisa tem 2 pesos e 2 medidas. Professor José Augusto, eu queria retomar aquela questão, rapidamente, aquela questão da ABIN. O senhor acha que ela devia ser, digamos, sofrer investimentos para investir, para chegar também ao trabalho externo? Olha, provavelmente é um bom investimento, qualquer investimento em inteligência, né? E lembrando que inteligência não é só espionagem, inteligência é a construção de informação sensível e articulada que orienta processos de tomada de decisão, que são processos importantes, eventualmente até envolvendo informações que são secretas, que são sigilosas. Me parecem bons investimentos. E havendo uma agência de inteligência, sim, é necessário que isso seja feito. De novo, eu não sei precisar o orçamento, o número de funcionários, a estrutura administrativa da ABIN, e provavelmente nem todo mundo está exatamente na folha de pagamento. Não dá para colocar o espião no portal Transparência Brasil. Lá, fulano, qual a função, espião, etc. Não dá para fazer isso. Mas, sem dúvida, é um bom investimento na soberania, e no crescimento, no desenvolvimento e na força do Estado. É isso, o espião não pode ter crachá. Eu agradeço muito a vocês dois, agradeço a participação de Maurício Eichel, advogado internacional, pós-graduado em Relações Internacionais, e também José Augusto Fontoura Costa, doutor em Direito Internacional e professor da USP, a Universidade de São Paulo. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. E lembre-se, nós estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Spotify. É só digitar lá, @Rádio e TV Justiça, que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa.